Ok, vamos lá. Importa-se de repetir. Sempre, Olha, Nelma! Bernardo Ferrão e Paulo Baldaia, e hoje também com Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto convidado especial. Muito boa noite a todos. Ui, a Nelma está mal da voz. Pela declaração que marcou o dia, o Primeiro-Ministro anunciou que vai avançar com uma moção de confiança, porque essa é a única opção para o Governo. Está lixada a Nelma, está sem voz. O país não pode ficar prisioneiro do egoísmo e do taticismo dos responsáveis da oposição. Este Governo e este Primeiro-Ministro não são da escola do calculismo, da confusão e da politiquice. Opa! Este Governo e este Primeiro-Ministro são da escola do reformismo, da estabilidade e da política pura. Mas a malta do Chega estava a aplaudir, ou era impressão minha? Não ficando claro como resulta das intervenções... Não percebi, eles estavam a aplaudir. ...da confusão e da politiquice. Não. Este Governo... O Pedro Pinto... está a esfregar as mãos, o Pedro Pinto. ...são da escola do reformismo... Parecia que o Pedro Pinto estava a bater palmas. Não, o gajo do CDS eu sei. Eu sei que ele... O Paulo Núncio estava, mas não era esse. Eu estava a ver o Pedro Pinto a esfregar as mãos e parecia-me que ele... Parecia-me que ele estava a bater palmas. Por isso, não. Ficando claro como resulta das intervenções dos maiores partidos da oposição, que o Parlamento dá todas as condições ao Governo para executar o seu programa, avançaremos para a última oportunidade e agora, de o fazer. Desculpem lá, somos eleições, como é que fica o Chega? É que o André Ventura já é candidato à presidência? Como é que ele vai fazer? Para ser candidato a primeiro-ministro? Vai ser aos dois? Vai ser candidato às duas coisas ao mesmo tempo? Que é a aprovação de um voto. Ainda não assumiu, pronto. Estava-se mesmo a ver. Paulo, a escolha desta declaração sobre o avanço para a moção de confiança foi tua. Parece-te que era inevitável esta espécie de rendição do Governo? Era inevitável depois do que foi dito também no sábado. A solução que agora foi apresentada foi discutida no Conselho de Ministros, poderia ter sido avançada logo no sábado, assim, dito, vamos apresentar uma moção de confiança. O Primeiro-Ministro fez a opção de colocar o ónus na Não conheço a Nelma, não. Eu sei que a Nelma é a namorada do João Marinheiro, que foi meu colega, mas não, logo a seguir foi mas não conheço a Nelma, não. E depois houve o anúncio de uma comissão parlamentar de inquérito, que é aliás referida no início deste som que acabámos de ouvir, como sendo, para o Primeiro-Ministro, um ato de egoísmo e de taticismo, mas de facto foi o que empurrou o Governo a ter que tomar uma decisão, porque não fazia muito sentido, e esta é a solução ideal, ficar numa paz podre, num pântano, em que de repente o Governo está a ser todos os dias massacrado com um discurso da oposição, que está sempre a levantar uma suspeita sobre a forma como o Primeiro-Ministro esteve neste caso, que é evidente para todos que o caso foi mal gerido e acabou naquilo. Mas já estava bem gerido nesta fase? Já estavam as respostas dadas? Não, as respostas, eu percebo que até que tivesse existido a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se um Primeiro-Ministro diz que já deu todos os esclarecimentos que tinha que dar, e se a oposição diz que não deu todos os esclarecimentos, a partir de uma altura o que sobra é mesmo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é muito difícil, é muito complexo fazer uma Comissão Parlamentar de Inquérito num caso como este, mas é possível, o objeto tem que ser muito bem determinado, não dá para fazer uma comissão parlamentar de inquérito daquelas em que se diz tudo, mas claramente era a única solução que a oposição tinha. Carlos Moedas, mais uma vez, bem-vindo. Charles Klein. Esta semana vão assistir à retirada de confiança neste Governo por causa da empresa, da família do Primeiro-Ministro. Acha que Luís Montenegro, mesmo assim, tem credibilidade para voltar a ser o candidato do Claro que ele acha. Claro que ele vai dizer que sim, não é? Vai dizer o quê? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e eu diria que talvez Aqui estou, Manuela Cássio. Era aquilo que ela devia dizer. Aqui estou, Nelma. Aqui estou. O sentimento que tive hoje é mais um sentimento até de choque em relação ao que está a acontecer, que eu acho que é o sentimento de quem está, de certa forma, das pessoas. Oh, Carlos. Como é que isto aconteceu? Como é que é possível chegarmos aqui, estarmos hoje aqui a falar de potenciais novas eleições? Ponto número 1, não podemos ir a eleições. Eu acho que nós temos que evitar ao máximo. E aqui é uma chamada de responsabilidade de todos. Tarde, se calhar. Não é, Bernardo, é importante neste momento chamar o Partido Socialista
O Partido Socialista não pode tomar a posição que anunciou. Nós não podemos ir para eleições. Não faz qualquer sentido às pessoas. Nós estamos aqui, a minha preocupação é pela nossa democracia. Eu esta tarde pensava, há quase um sentimento de Primeira República. Como é que nós estamos num momento da nossa democracia em que de repente, por uma situação, um caso, estamos aqui num caso em que hoje ficou provado, não há ilegalidade, não há crime, não há nenhum delito. Obviamente é uma situação que até o Primeiro-Ministro já reconheceu, reconheceu o erro. Ele vendeu aos filhos a empresa, primeiro à mulher, depois aos filhos. Hoje a tal empresa Sol Verde já não é cliente. Ou seja, há aqui algo de muito estranho, que é nós estamos a chegar a um ponto na nossa democracia em que os governos vão cair todos os 6 meses por questões de voyeurismo. Isto não é escrutínio. Acha que foi toda uma questão de voyeurismo? Eu penso que há aqui uma questão muito importante. Eu concordo um bocado com esta posição do Charles Coyne. Escrutínio e onde é que é o voyeurismo? Ninguém quer ir a eleições, é assim, ninguém quer ir a eleições porque não lhes dá jeito, ponto final. Acho que não dá jeito a ninguém neste momento ir a eleições. Nem ao Chega dá jeito de ir a eleições. Portanto, que eles apresentam moções de censura, mas depois, é assim, eles dizem que vão votar contra, não é? É a moção de confiança, mas a realidade é que nem ao Chega dá jeito de ir a eleições, bro. Neste momento. Pá, para já o partido, a meu ver, pelo menos daquilo que vejo na internet no geral, caiu muito em popularidade. E depois com estes casos e casinhos, acho que isto se vai refletir na confiança das pessoas. É o PSD e daí aspas. O PS honestamente é o único que eu vejo que tem mais facilidade em ganhar alguma coisa desta situação, porque de resto, e mesmo assim, não sei se as pessoas já se esqueceram do que aconteceu. Privada dos políticos. E temos que discutir esta questão com portugueses. Mas um bocado é discutir lá à vontade com os jornalistas, com todos aqueles que são parte dos mídias, porque olha, eu não vou para o PS, estamos a criar um sistema garantidamente, em que nos próximos 5 ou 10 anos já ninguém quer fazer política. Mas há constitucionalistas que não têm dúvidas. Carlos Moedas do futuro vão querer para a política. Calcou a obrigatoriedade de exclusividade. Há um problema aqui muito grande a pensar para o futuro. O que é que vai ser a política daqui a 10 anos? Os jornalistas podem reconhecer todo o erro, mas ainda hoje, por exemplo, o Presidente da República falava muito sobre a questão da democracia e a democracia vir com a questão do escrutínio dos políticos. Portanto, o escrutínio faz parte. Não, o escrutínio faz parte. A questão é, se formos escrutinar todas as pessoas da mesma forma, então escrutine-se todos os políticos. E não é agora. Não é na fase em que eles já lá estão. É antes. Antes das pessoas se candidatarem aos cargos, tem que saber quem são, porra. Isto parece uma coisa perfeitamente legítima. É assim, eu sou uma pessoa que... Eu defendo muito o direito à vida privada, defendo muito que as pessoas devem haver assuntos tratados na vida privada das pessoas e que ninguém tem nada a ver com isso. Menos quando as pessoas ocupam cargos públicos. Se as pessoas vão assumir um cargo de deputado, de presidente, seja o que for, a Câmara de Lisboa, seja o que for, pá, tem aí, nesse caso, que é de interesse público, aí têm que ser escrutinados, como deve de ser. Pá, e se não são, e só quando estão no poder é que são escrutinados, ou que só quando estão no poder é que se dá atenção a isso, então alguma coisa se passa de errado. Porque este caso do Montenegro era perfeitamente evitável se há meses, quando entregou a declaração de interesses, tivesse sido analisado como deve de ser. Não é agora, passados não sei quantos meses do homem assumir o papel como primeiro-ministro, que se vão lembrar que isto é um problema. Pá, por amor de Deus, meu. A teoria da cabala parece-me que não cabe aqui. E esta não é uma questão de voyeur. Eu não acho que haja cabala nenhuma. Acho que há aproveitamento político desta situação, claramente. Claramente se está a utilizar isto para... Aliás, isto foi um joguinho que não acredito tenha sido combinado, mas foi um conjunto de fatores potenciado pela oposição, 100%, que trouxe isto à baila, e pela comunicação social, que explorou o assunto para ter audiência. Só isso. E fizeram-no de uma forma bué específica, porque sabiam perfeitamente e já tinham conhecimento dos outros grupos que estavam envolvidos nos negócios com esta empresa, e escolheram passar o tempo todo a mencionar a Sol Verde com o objetivo de conotar isto como um negócio entre um casino e um primeiro-ministro, que é uma tanga. É uma grande tanga. Pá, e a questão da oposição foi ter trazido isto a público desta forma. Pá, só isso. Portanto, foi aqui um conjunto de fatores
que gerou este chorrilho de porcaria e que agora dificilmente se vai resolver, porque as pessoas não leem, ponto final. O primeiro-ministro é uma questão de acumulação da parte do primeiro-ministro. Há uma acumulação efetiva no cargo de primeiro-ministro com uma avança de uma empresa privada. E essa acumulação foi acontecendo. Mas eu não percebo também porque é que se continua a chamar a isto uma avança. Uma avança, para mim, dá a entender que lhes estão a pôr dinheiro no bolso por existir. Pá, não é uma avança, é uma porra de um serviço. Pagou-se um serviço. Caramba. Pá, pagou-se um serviço. Isto não é estar a dar dinheiro para as pessoas dizerem aquilo que não é tipo cartilheiros. Não é tipo aqueles gajos que vão comentar futebol para a televisão, que são elementos dos clubes. Isto é uma porra de um negócio. Qual avança? É um negócio. É um serviço, contratou-se um serviço, pagou-se pelo serviço. Qual é que é o drama aqui? Eu não estou a perceber. O Carlos diz claro, qual é o drama aqui, mano? Eu não sei se reconheceu o erro, eu não ouvi erro. É que imaginem, se me dissessem de caras, olha, isto aconteceu, foi irregular, o pagamento foi irregular, pagou-se mais do que o serviço contratado, o dinheiro não foi para o colaborador, está aprovado que o colaborador não recebeu o dinheiro por ter feito o trabalho, está aprovado que não pagaram, houve fuga fiscal, não pagaram impostos, e o dinheiro foi parar de alguma forma só à família de Montenegro. Eu aí, pá, meus amigos, aí punha as cenas no chão e dizia, sim senhor, pronto, tem que se demitir. Agora não se percebe um caraças disto, mas ninguém fala sobre nada disto. É que ninguém percebe nada. Isto não há nada de ilegal nisto, daquilo que eu percebi. Já houve tempo suficiente para se descobrir o que é que aconteceu e ainda não se comprovou nada. Só está no ar. Ai, pode ter sido. Pode ter sido o quê? Não é pode ter sido, não se vai mandar um primeiro-ministro abaixo como pode ter sido. Foi a mesma merda que aconteceu ao Costa. A cena do Costa, depois também se provou que foi uma javardice descomunal, que ninguém sabia muito bem o que é que tinha sido. Foi o Ministério Público que fez uma atrapalhada e pronto, ups, foi um governo abaixo. Pá, é uma parvoíce. Mas conflito de interesses de quê, Cota joga? Se ele não tinha cotas na empresa, qual é o conflito de interesses, bro? É a mulher ter uma empresa? Ele entregou a titularidade da empresa quando tinha que o fazer. Que foi quando se candidatou à presidência do PSD, nem foi quando se candidatou quando foi como cabeça de lista para as legislativas. Foi antes. Portanto, é isso, pá. Imagina. Agora, de repente, a família de um primeiro-ministro tem que abdicar todos os negócios de família. Isso é uma estupidez para mim. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Na altura da situação do Costa, eu posicionei-me de forma diferente. Porquê? Porque aquilo que era adiantado pela comunicação social é que tinha havido uma irregularidade e que tinha sido comunicada uma irregularidade e eles apresentaram aquilo como facto. Depois, mais tarde, é que se percebeu que o Ministério Público tinha posto os pés pelas mãos. E eu sempre acreditei naquilo que era a posição do Ministério Público. Na altura, eu acreditei no trabalho do Ministério Público. Se o Ministério Público tinha feito uma acusação e se ele constava do processo, por alguma razão seria. Percebem? Aqui não há processo nenhum. Aqui nem Ministério Público há barulho. Não há nenhuma acusação sequer a ser feita. Percebem como os casos são diferentes? São diferentes. Percebem? É um bocado esquisito, mano. É um bocado esquisito. Mas ele já se justificou. Ele já falou ao país e já explicou a situação. Só não quer perceber isto quem não quis perceber. Pá, desculpem, mas é a realidade. Já se falou o suficiente disto. Epá, eu não acredito que seja medo de ir à comissão de inquérito. Mas eu acho que essa comissão de inquérito tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Aliás, eu acho que era importante essa comissão de inquérito acontecer, independentemente do governo cair ou não. Eu não sei se isto é possível, mas eu acho que era importante, mesmo para o PSD continuar, como partido avançar, antes das eleições, ou seja o que for, acho que era importante essa comissão de inquérito acontecer na mesma. A reconhecer o erro. O que eu vi foi ir mudando de posição ao longo do tempo, ao longo dessas 2 semanas. Ele começou por dizer que não era nada, depois afinal PSD já disse era. tirar a moção de confiança sobre o governo, recuar com isso é estúpido. Isso para mim é estúpido. Isso eu já não percebo. Isso é uma atitude que eu já não percebo. Porque acho que a comissão de inquérito tinha... Pá, acho que quem deve ou quem não deve não teme. Pá, quem não deve não teme. Se querem retirar... Pá, isso para mim não faz sentido. Pronto, isso é informação nova que eu estou a receber, Marda. Não faço ideia. Para mim faz todo o sentido haver uma comissão. Eu acho que faz sentido. Pá, acho que até pelo... Como é que eu vou dizer? Pode não haver ilegalidade,
Mas para se pôr os pontos nos is de uma vez por todas, devia haver uma comissão de inquérito. Deixa eu ver. O Governo admite retirar a moção de confiança se PS recuar. Qual é a fonte disto? Castro Almeida diz que o Primeiro-Ministro vai responder às perguntas antes de terça-feira. Desafia a PS a retirar a comissão de inquérito. Caso esteja satisfeito com as respostas. Isto não é nada do que está dito no título. Desculpa. Espera. Ok, mas espera lá. Eu não... Foda-se, então. Castro Almeida diz que o Primeiro-Ministro vai responder às perguntas antes de terça-feira e desafia o PS a retirar a comissão de inquérito caso esteja satisfeito com as respostas. Isto não é nada do que está dito no título, desculpem. Isto não é nenhuma chantagenzinha, é tipo do género. Vão dar respostas, se eles ficarem satisfeitos, retiram a comissão de inquérito. Não estou a ver aqui, isto é um bocado estranho, esta notícia, honestamente. Mas pronto, isto foi um representante. Foi um ministro. Eu quero ouvir o Montenegro. Vou esperar para ouvir o Montenegro sobre isto. A cota que era da mulher ou o Soares. Afinal, aquilo era dele, porque ele até podia passar essa cota. Portanto, não acho. Pá, não mas acho o governo é falar com o ministro, percebes? Tipo, não, epá. Há aqui um exercício de voyeurismo. Acho que há aqui um exercício. Pronto, há condições para poder ser retirada se forem respondidas as questões devidas. Só isso. De um Primeiro-Ministro que não quis assumir algo que era claramente incompatível, que é um Primeiro-Ministro a part-time. É um Primeiro-Ministro que faz política durante uma parte do seu tempo e está dedicado a rutinar. Não parece. Mas a questão aqui, eu sou o primeiro a defender o escrutínio. Aliás, Portanto, ao trazer o seu ordenado, recebe cupons para gastar no Lidl. Pá, o Santander está mesmo a querer. Isso vale quanto? Fogo. Então isso vale 100. Só queria que o Santander... Não é bem o que está na notícia, Mardo. Não é o que está na notícia. Desculpa lá. Eu acho que isso é uma frase que está muito descontextualizada, mesmo. Sim, mas isso é o título. Mas o corpo da notícia não tem nada a ver. É o que estamos a dizer, homem. O que o ministro diz é que ele responde, é que desafiou o PS a retirar a moção ou a comissão... qual comissão foi? Sim, a comissão de inquérito. Se ficarem satisfeitos com as respostas, é só isso que ele está a dizer. Pronto, ele desafiou o PS a retirar a CPI se ficarem satisfeitos com as respostas. Não está a fazer uma chantagem. O título dá a entender que está a fazer uma chantagem. A Câmara Municipal no país tem um departamento anticorrupção e transparência. Portanto, sou o primeiro a defender esse escrutínio, essa transparência. Sou o primeiro a fazê-lo e sou o primeiro a dar exemplo Já da Câmara. Luís Agora, sobre aquilo que estamos estas aqui a de falar, moedas. é um primeiro-ministro que respondeu a todas as perguntas. Isso hoje foi claro, respondeu a todas as perguntas. Paulo, Claro que vai mandar abaixo. é que não respondeu. Carlos Moedas, vários partidos, todos, a passar pela iniciativa liberal, quem suspeita neste caso não é a extrema-esquerda nem a extrema-direita, tem perguntas para fazer e responsabilizam o Primeiro-Ministro por esta crise política exatamente porque não respondeu a todas as perguntas. E o Partido Socialista apresentou várias perguntas, o Bloco de Esquerda enviou perguntas escritas que estão por responder. Mas que perguntas? Pedro Dal Pois é, importante saber. Que perguntas? Quais? Clientes, Se pensarmos qual era a nos últimos- empresa, disso tudo. Se pensarmos nos últimos Primeiros-Ministros, Por acaso é assim, é pertinente saber quais é que foram as perguntas que foram feitas. Porque, quer dizer, se eu perguntar uma coisa completamente idiota e se ficar sem resposta e se interessa, ficou sem resposta às perguntas, é um bocado do género. um deles acumulou avanças privadas como acumulou o Luís Montenegro. É pá, mas qual Luís Montenegro, pá? Isto está-me a irritar. O homem não está na empresa há que séculos. Pá, é família, porra. Mas quantos gajos é que estão no Parlamento e têm negócios próprios, meu? É tão estúpido este conceito, é parvo. Pá, mas esta gente não sabe como é que funciona uma empresa, meu. Este pessoal é maluco, desculpem lá. Eu não estou a perceber qual é a lógica aqui. A empresa tem trabalhadores, tem prestadores de serviços, são pessoas que são especialistas na área que prestam serviço de consultoria. Eles pagam o trabalho deles, deduzo eu. Investigue-se isso. Se realmente foi pago. Isto, desculpem lá, malta. Eu não quero estar aqui a parecer um gajo
pá, defender demasiado uma coisa que não pode ser defendida. Mas não é fácil, pá, analisar se realmente se está a investigar a fundo isto. Não era fácil se investigar se as pessoas receberam o dinheiro ou não. Pá, não era fácil perceber se há lá colaboradores que prestaram serviço a qualquer grupo que tenha sido. Não era fácil ir investigar essa merda e perceber se realmente aconteceu os pagamentos a essas pessoas ou não, pelos serviços prestados. É porque isso tem que estar tudo. Ouçam, eu sou prestador de serviços, eu sei o que é que tenho que pôr nos meus recibos verdes. Essas pessoas que estão a prestar serviço à empresa, à Spinum Viva, não era fácil perceber o que é que está escrito nos recibos? Pá, não há comunicação com as finanças? Quem é que está a ocultar essa informação? É o governo? É isso que eu quero saber. Não é esta parvoíce, se as respostas foram respondidas ou não. Quero lá saber. Pá, vão investigar o caso como deve de ser. Eu honestamente, olha, vou-vos dizer uma coisa. Eu não sei a quem é que cabe isso. Não sei se é possível, porque existe muita burocracia por trás. Mas eu, se fosse possível, e é nesta parte que me deixa um bocado de pé atrás com o caso, se fosse possível e as finanças pudessem libertar essa informação, eu sei que põe em xeque muita gente, acredito. As pessoas, eu acredito que se queira proteger a identidade dos colaboradores, tudo bem, compreendo. Pá, não se divulguem nomes, ok, de colaboradores. Divulguem-se apenas os pagamentos, se ocorreram ou não. Pá, é só preciso de divulgar se ocorreram os pagamentos ou não. Porque aí tirava-se logo essa hipótese de cima da mesa. Que é, parece que a empresa é o Montenegro, que ele fez uma unipessoal e que o serviço é prestado por ele e que ele é que recebe o dinheiro todo. Não é, isso não é real. Estamos a falar de uma empresa que tem quadros, que tem gestores, que tem pessoas que prestam serviços para a empresa. É assim tão difícil perceber quem é que são essas pessoas e que dinheiro é que recebem. Pá, é esquisito. A única coisa que me lembro dos últimos primeiros-ministros, a única coisa que me lembro é chegar a um gabinete da residência oficial do primeiro-ministro e encontrar 78 mil euros numa residência. E eu acho que isso... Quer dizer, não estamos aqui a falar da mesma coisa. Mas isso falta provar... Mas isso falta provar... Com certeza, mas não estamos aqui a falar... E falta provar que é do primeiro-ministro, não é? Não sei, o ex-primeiro-ministro. eu não estou a acusar ninguém. Estou só a dizer, temos que ter aqui também um sentido de proporcionalidade. O primeiro-ministro esteve em part-time. Acho que a tua afirmação é um bocadinho esticada, porque se ele esteve em part-time, significa que além de ter estado a governar o país, esteve a gerir a empresa. Eu acho que isso está por provar. Mas eu gostava de perguntar uma coisa ao Carlos. Perguntas que é preciso fazer. Eu gostava de perguntar uma coisa. O Carlos diz que é péssimo ir para eleições. Discorda da decisão de Luís Montenegro de avançar com uma moção de confiança. É porque já sabia que ela ia ser chumbada e que, inevitavelmente, isso levaria a eleições antecipadas. Ele não tinha escolha, não é? Luís Montenegro é empurrado para esta moção de confiança. Porque, basicamente, o PS o que diz é: se houver uma moção de censura, nós deixamos passar a moção de censura. Mas se for de confiança, votamos contra. Então, o Partido Socialista... Também não percebo... Olha, esta posição do Partido Socialista eu não consigo perceber também. Quer dizer, uma moção de censura não vamos... Não... Ou seja, aquilo que eles dizem é: não conseguimos... censurar não censuramos, mas também não confiamos. Ou seja, percebem aqui a parvoíce disto? Que é, nós não confiamos nisto, mas também não censuramos. Tipo, pá, estamos aqui a ver o que é que acontece. Pá, percebem? Não, mas muda, é assim. Eu percebo a ideia, que é, eles não querem votar numa moção de confiança porque têm medo que se descubra mais qualquer coisa e depois aí dá barraco. E aí acusam-nos de, votaram a favor da moção de confiança. Também não querem censurar, porque se não houver nenhuma irregularidade e depois mais tarde for provado que não houve nenhuma irregularidade, eles dizem: nós não abstivemos. Estão a perceber a ideia? Porque assim, de qualquer maneira, eles saem bem. Isto não tem nada a ver com eles. Tem nada a ver com eles. Então, de qualquer das formas, eles saem bem. Saem super bem da fotografia. Pronto, e o resto é conversa. Aquilo que era, no fundo, uma legitimidade, que seria que se a moção de censura não passasse e não passou, o primeiro-ministro... É que, atenção, no caso isso ainda é mais grave, Gil, na minha opinião. Porque isto nem são contratos com o Estado. Isto são contratos com empresas privadas e grupos privados. Pá... Justificava com essa legitimidade, o Partido Socialista diz não, mas é uma meia legitimidade, porque se fosse de confiança... Qual é o conflito de interesses? Isto mostra uma desorientação no Partido Socialista muito grande. Mas já tinha sido votada outra moção de censura e Luís Montenegro não avançou com uma de confiança logo a seguir. O Partido Socialista insiste na moção de confiança. Agora, um primeiro-ministro, e sobretudo nesta... Sabem o que é que eu vos digo? Isto aqui está toda a gente a falar por meias palavras, porque ninguém quer admitir que aquilo que está toda a gente a pensar
é que o Luís Montenegro controla a mulher e os filhos para decidirem na empresa dele, ou seja, para decidirem na empresa dele com base na política de favorecimento desses grupos económicos com quem trabalham. É esse o pressuposto que se está aqui a partir. E ninguém diz isto. Ninguém diz isto porque não se pode dizer. Estão a perceber? Mas é a realidade. O pressuposto é este. Só que ninguém o diz. Pronto, ninguém diz, porque não podem dizer, não é? Tipo, há muitos floreados aqui no meio. Então dizem tudo por meias palavras e depois está um chorrilho do caraças, não se percebe nada. Pronto. Situação. Ele tem que... Mas isso tem que se partir do pressuposto que é o que está a acontecer, que eu duvido, meu. Duvido. Quais é que foram as decisões do governo que entraram em choque direto com isso? Percebes? Ir até ao fim. Ele tem que ir até ao fim naquilo que é. Mas qual falcatrua? Mas qual falcatrua é que fez? É isso que eu quero perceber. Qual é que houve. Ouçam, qual é que foi a política direta que saiu daqui que beneficiava a empresa? Percebem? Ou o grupo. E é que nem sequer é Sol Verde. Tipo, nem sequer é Sol Verde. É o grupo em causa. Os grupos todos que trabalhavam com essa empresa. Qual é o conflito de interesses? Vai ter que renegociar a concessão dos casinos. Soeiro, isso tem montes de outros fatores, mano. E acho que foi o Luís Montenegro a tomar essa decisão através da empresa. Mano. Num sistema parlamentarista, se há confiança ou se não há confiança. Acho que isso é um grande overstretch. Agora, daí o meu pedido. Acho que é um grande overstretch, até porque eu ainda não percebi. E pedia-vos encarecidamente que se tivessem esses dados nos dessem. Eu ainda não percebi que serviços de consultoria que eram prestados ao Grupo Sol Verde. Porque aquilo que eu ouvi falar, e pareceu-me ter ouvido falar nisso no início, que era que não tinham rigorosamente nada a ver com os casinos, tinha a ver com o setor dos hotéis, com a hotelaria. Porque o Grupo Sol Verde tem vários outros negócios, não é? Portanto, até é esquisito isso. Sim, foi. Foi, claro que foi. Não sei, não percebo. Gostava de tentar perceber. Nós não podemos estar num momento em que estamos, por exemplo, nas câmaras municipais com o PRR, em que eu assinei com a Europa 560 milhões para a habitação, que estou, por exemplo, dependente. Eu não afirmei ontem com toda a certeza, BMK. Eu sempre disse que não tinha a certeza disto. Duvido que tenha afirmado ontem com toda a certeza. Eu disse que achava que era dos hotéis. Não disse que tinha a certeza absoluta. Disse que já tinha visto essa informação e vi. Agora não sei onde é que foi. Não a consigo encontrar. De um decreto-lei que deve mudar nos próximos 15 dias, espero eu, para ter mais 100 milhões para a habitação em Lisboa. Quem é que me vai dizer agora que vai cair o governo e que nada vai acontecer? Isto é escandaloso para os portugueses. O governo não pode cair Carlos e por isso é preciso que essa Luís moção de Montenegro confiança... não quer eleições. Luís Montenegro está a apresentar uma moção de confiança que sabe que vai ser rejeitada, que há eleições. Ele próprio disse, e o PSD diz, que é o candidato do PSD para as próximas eleições é Luís Montenegro. Significa que Luís Montenegro quer ir às eleições procurar a legitimação do eleitorado. Não é? Quem está aqui... Olha, uma coisa vos vou dizer. Não é com ditados populares que se vai entender esta situação. Porque se não passamos aqui por tasqueiros. Essa conversa do quem não deve não teme. Isso não se explica nada. Não explica nada aqui. Está dependente do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem que decidir se não dá tenho essa certezas moção de nenhumas. confiança ao Primeiro-Ministro. Não tenho, mas sei que ouvi isso em algum lado. Inventei. Não é do Primeiro-Ministro. Acha que o Presidente da República fez tudo o que podia... para esta moção de confiança. Acha que o Presidente da República fez tudo o que podia ou ainda pode fazer para tentar convencer o Partido Socialista a viabilizar esta moção de confiança? Eu penso que o Presidente ou sentiu o Marcelo já muito resignado, exatamente. Não, eu acho que o Presidente da República tem estado muito bem e o Presidente da República, neste momento, eu tenho a certeza que vai tentar convencer. Eu acho que os portugueses e também os votantes do Partido Socialista... Já disse a data das eleições em maio. O Partido Socialista não é o partido, são as pessoas. E eu penso que muitos votantes no Partido Socialista não querem eleições. Aliás, os portugueses que eu conheço, sejam eles do Partido Socialista, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, não querem eleições. E, portanto, nós temos que... O problema é que eles reclamam é o facto da Spin não Viva não ter site, não ter contactos. Como assim não ter site, não ter contactos, mano? É uma empresa de consultoria. Eu até acredito que possam não ter site, mas tem uma carteira de clientes, claro que sim. Qual é a dúvida? Eu acho que essa informação tem que estar disponibilizada em algum lado. Nem que seja nas finanças, bro.
transmitir esta ideia. Conta com os seus colegas autarcas para fazer. Porquê que ainda não houve uma ordem judicial para investigar esse caso? Conseguem-me explicar? É isso que eu também não percebo. Essa pressão? Com certeza, eu espero que a Associação Nacional de Municípios e que os autarcas portugueses se revoltem contra esta ideia de termos agora eleições. Nós estamos no fim... Olha, com as mesmas bases com que vocês estão. Basta a incerteza para haver uma investigação, ou não? Do nosso mandato. Estamos a meio do PRR. Nós estamos no meio de uma crise geopolítica enorme. Hoje, às 8 da noite, tínhamos o presidente de França a anunciar que vai proteger os seus vizinhos e nós portugueses com a parte nuclear francesa de dissuasão. Então... Ou seja, nós estamos no meio de uma tempestade, e estamos aqui com dúvidas e estados de alma. O Primeiro-Ministro teve que lançar esta moção de confiança. Agora, perguntar ao PS se vão realmente votar contra. Então deixa-me ir atrás, Paulo, deixa-me só. Então indo atrás, e olhando para esse cenário que traça e para essa realidade que traça, o Primeiro-Ministro está sentado no Conselho Europeu e, portanto, sabe bem os problemas que atravessam a Europa e o mundo. O que lhe pergunto é se o Primeiro-Ministro, tendo essa noção, é uma pergunta e também uma opinião, se o Primeiro-Ministro não devia ter, desde o primeiro momento, atalhado todo este caso. Pois é um bocado aquilo que eu acho. Dando explicações e evitando... E a questão é, imagina, eu nem acho que haja um problema de ética nisto, bro. Porque o problema de ética viria se ele ainda tivesse cota na empresa. Mas ele nem cota tem na empresa, percebes? Ou seja, o que é que era suposto fazer, mano? Vender a empresa, bro. É suposto vender um negócio de família, porque se é Primeiro-Ministro, eu acho que isso é um disparate. Que este caso crescesse tanto. O Carlos Moedas teria tido outra intervenção neste caso, teria tido outra forma de gerir este caso, diferente daquela que teve o Primeiro-Ministro? Bom, em primeiro lugar, eu não falo em nome do Primeiro-Ministro. Não, mas eu pergunto a sua opinião. E a questão aqui é que cada pessoa faria... E se acha que este caso foi bem gerido? Não sou eu que vou ter que dar essa opinião, e eu penso que o Primeiro-Ministro respondeu a tudo. Já passaram 2 moções de censura. Vai ter uma moção de confiança. Deu o corpo às balas. Contou tudo aquilo que é a realidade da sua vida, dos seus filhos, da sua... Imagina, o homem tem uma empresa que fundou, certo? A empresa foi fundada em 2001. Quando chegou a um cargo político, ou quando se candidatou para tal, colocou a empresa no nome da mulher. Tudo certo. Pá, porquê que a pessoa tem que ser obrigada a abdicar do negócio familiar porque chegou a um cargo político? Isso é tão parvo. 2021, mesmo assim, já foi há mais anos do que a candidatura dele à liderança do PSD. Mulher, e nós estamos aqui neste momento com uma situação que é um caso que não tem nada nem de criminoso nem de ilegal, e portanto estamos a decidir se o país vai ou não às eleições. Porquê é que o Primeiro-Ministro não aceitou aquilo que disse o Ministro das Finanças, que 2 moções de censura, matemática, menos com menos dá mais, é igual a uma moção de confiança? Porquê é que não aceitou? Porquê é que não aceitou o facto que era defendido por vários membros do Governo que 2 moções de censura rejeitadas davam a legitimidade ao Governo para continuar a governar? Paulo Baldaia, porque é que não o fez? Socialista, eu não sou comentador e não estou aqui nesse papel. O Partido Socialista fez tudo. Em relação ao conflito de interesses e não sei quê, até lhe perguntaram como foi comprado o apartamento dos filhos, se aderiram à isenção de imposto, e a resposta foi que o apartamento foi comprado em nome dos pais, deliberadamente para não usufruírem. Eu nem isto faria, aderia como um cidadão português de direito. Enfim, este governo ir abaixo é ridículo. Tudo para que isto acontecesse. Quem provocou esta moção de confiança é o próprio Pedro Nuno Santos. Porque o Pedro Nuno Santos podia ter dito, se o Partido Comunista faz uma moção de censura... Epá, isso é uma estupidez. Ao trazer o seu ordenado, recebe cupons para gastar no Lidl. Epá, já estou farto deste anúncio do Santander. Vale quanto? Então isso vale... Estou farto deste anúncio do Santander, meu caramba, pá. E depois a questão é que ao mesmo tempo aparecem estas notícias do homem estar hospedado num hotel de 5 estrelas, que eu não percebo o objetivo, bro. O que é que isto interessa? Como é que é, Pitch? Mas porque é que ele diz que a moção de confiança é para tirar a legitimidade ao Primeiro-Ministro? A partir daí, o Primeiro-Ministro... Mas o Primeiro-Ministro não é obrigado a aceitar aquilo que diz o líder da oposição. Não, mas nós estamos num governo
que está na dificuldade de uma minoria, num governo que tem que provar a sua legitimidade num sistema parlamentarista, e uma moção de confiança é aquilo que um primeiro-ministro precisa todos os dias para governar, de certa forma, num sistema como o nosso, não é um sistema presidencialista. Nós estamos num sistema parlamentarista em que o Parlamento... Mas, King, imagina, nota, a questão é essa, é que nem é o governo em si, porque essas leis são aprovadas por vários partidos, nunca será uma decisão única e exclusiva do governo, percebes? Dar essa confiança. Se formos assim, eles não podem fazer rigorosamente nada, meu. Agora que tinha essa confiança. Percebes? Quer porque o programa do governo foi violado. As pessoas tiveram vida antes da política. Quer porque 2 moções de censura foram rejeitadas no Parlamento. Portanto, tinha essa neste confiança. momento não ninguém é inteiramente isento, é impossível. Acha que esta comissão de inquérito levanta questões, nomeadamente legais? Isso faz sentido? Não, esta comissão de inquérito? Não, acho que tudo pronto, isto... mas isso foi estratégia. Não, isto tem um efeito na democracia. Eu acho que nós estamos aqui a discutir, nós devemos estar a discutir é que democracia queremos para o futuro. Termos uma comissão de inquérito para enxovalhar a família do Primeiro-Ministro sobre um tema que estamos aqui a falar, que é uma pequena empresa do Primeiro-Ministro. Com ele, e eu digo, não foi ele que disse, sou eu que disse, só ele vender aos filhos é porque reconhece o erro. Portanto, ele reconhece o erro. Mas ele já está em funções há mais de 10 meses. Tem neste momento os contratos, já não tem os contratos. Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? Eu penso que há um mundo mediático hoje que está completamente desconectado, e peço desculpa de dizer aqui, porque o maior respeito que eu tenho ao mundo mediático, e sou parte do mundo político, mas as pessoas lá fora não nos estão a perceber. Se não fosse o mundo mediático, não tínhamos sabido que a Solverde pagou 4.500 euros por mês à família e à empresa da família de Luís Montenegro. Viram o que é que aconteceu aqui? Vamos voltar a ouvir. Solverde pagou... Pessoas lá fora não nos estão a perceber. Se não fosse o mundo mediático, não tínhamos sabido que a Solverde pagou 4.500 euros por mês à família e à empresa da família de Luís Montenegro. Pronto, é que reparem, houve aqui uma mudança rápida de discurso, que era... Não tínhamos sabido que a Solverde pagou 4.500 euros à família ou à empresa, porque faz toda a diferença, caramba. Eu só queria saber, eu só precisava de saber se as pessoas que trabalham como prestador de serviços nesta empresa receberam dinheiro pelo serviço que prestaram a prestar consultoria àquele grupo. É a única coisa que eu preciso saber. Essa informação é que devia ser tornada pública. A partir do momento em que as pessoas que trabalham para a empresa como prestador de serviços se receberem o valor, para mim isto é um caso, isto é nada, é arroz, não se passa nada, isto é uma estupidez autêntica. É a única coisa que eu preciso saber. Chegou dinheiro aos prestadores de serviços? Chegou, então eles trabalharam, houve um trabalho, houve um serviço a ser prestado, houve, ok, as pessoas receberam, as partes todas receberam, parabéns. Acabou. Negro, portanto, ao Carlos Moedas, sem o poder mediático... Olha, eu vou dizer mais. Isto para o Grupo Solverde tem zero problemas. As pessoas estão a meter até nós, que somos representados pela Solverde, estão a cair em cima de nós porque és parte do problema. Qual parte do problema, Zé? É que o grupo não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Contratou um serviço, o serviço foi prestado. Ardeu. Agora, se existe falta de ética e não sei o que, isso aí já é outra conversa. Ficámos... Posto isto, Código de China Solverde. Um bocadinho às escuras. É importantíssimo. Agora diga-me uma coisa. Não sabíamos que o governo, afinal, conseguiu ganhar 18 milhões a essa empresa que cumpriu a sua obrigação. É o que o Estado tem que fazer. Então não há conflito de interesses. Não há o risco destas eleições acabarem por resultar num cenário ainda mais instável do que aquele que temos hoje? Imagino que o PSD ganha as eleições. Olha, a mim ninguém me paga para dizer nada. Espero que saibam. Vai realizar esse governo na Assembleia da República? Ou ao contrário, que o PS ganha as eleições e depois há uma maioria de direita que lhe chumba o programa do governo. Qual é o interesse, de facto, destas eleições para o próprio Luís Montenegro? Nenhum. E é por isso que deixei este apelo ao Partido Socialista. E eu, como sabem, sou um homem muito centrista, portanto, em Lisboa tenho votantes que são votantes do Partido Socialista que votam no meu programa, que votam na minha ideia para Lisboa, e de pedir que todos pensem neste momento... Deixe-me ouvir o Bernardo precisamente sobre essa ideia. O país é não ir a eleições. Bem, a Nelma a Nelma precisa urgentemente ser retirada da televisão. Neste preciso momento, o que é que se passa? A Nelma parece que vai morrer. A Nelma está mesmo mal. Eu não sei como é que é assim que deixou a Nelma fazer... Ela não deve ter tido escolha, né? Deve ter tirado... Foi muito mal, coitada.
Tipo, ela está mesmo mal da voz. Não é? Mas nós não podemos, exatamente pelo que a Ângela disse. Já tudo. ficou claríssimo, Carlos Moedas, que eleições neste momento não são boas para ninguém. Como é que interpretas esta narrativa, se assim podemos chamar, de Carlos Moedas, de agora passar a bola Ai pá, coitada, pá, até faz confusão. para o Partido Socialista, verdade? Eu acho que, quer dizer, o Carlos Moedas tem aqui um ponto importante, claramente, que é eleições ninguém as quer neste momento. Eu só não compro muito, entre aspas, e com todo... Pá, eu se estivesse ali dizia, olha, Nelma, está-me a fazer confusão você estar assim com a voz. Não pode ir para casa, se faz favor. Que nós continuamos o debate aqui. Eu leio as suas perguntas, Nelma. Vá para casa, senhora. Vá descansar. Respeito esta questão do voyeurismo e de que há aqui uma parte de culpa do mundo mediático. Não, isso não existe. Quer dizer, há um primeiro-ministro que esteve a viver ou que esteve a governar o país durante vários meses e a receber uma avança mensal. E, portanto, é preciso perceber se isso ou não traduz-se em conflito de interesses. O primeiro-ministro esse, que ainda para mais participou em negociações da concessão dos casinos, onde estava o Sol Verde, e, portanto, há aqui, e há um processo neste momento na PGR, vamos ver o que é que dará essa... Pronto, mas pelo menos há um processo na Procuradoria-Geral da República. Vá lá! Vá lá! Então, mas eu quero é perceber, espera lá. Em negociações de interesses, preciso perceber se isso ou não traduz-se em conflito. E, portanto, é preciso perceber se isso ou não traduz-se em conflito de interesses. O primeiro-ministro esse, que ainda para mais participou em negociações da concessão dos casinos, mas participou onde estava como? o Sol Verde. E, portanto, há aqui... Quantas pessoas é que participaram nisso? Há um processo neste momento na PGR. Vamos ver o que é que dará essa denúncia anónima. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa, até por causa de uma entrevista que tu fizeste aqui ontem, e andando um bocadinho para a frente. Ontem o Hugo Soares disse aqui que fez questão de dizer, aliás, que o candidato a estas eleições é Luís Montenegro. Acha que era também um recado para dentro do PSD, para militantes do PSD que possam ter interesse ou possam achar que pode vir aí uma oportunidade, nomeadamente para si ou para Pedro Passos Coelho? Não, de maneira nenhuma. Eu penso que é claríssimo que o partido tem um líder, que é Luís Montenegro, que ele é primeiro-ministro e, portanto, umas eleições... Agora o Carlos Moedas dizia assim, foi mesmo, porque eu vou-me candidatar à liderança do PSD. Dizia o Carlos, e é agora, e vou eu e a Cristina Ferreira, somos os dois. Vai ser uma liderança... serão disputadas em cooperação. pelo líder do partido, que é Luís Montenegro. Portanto, vai ser uma co-liderança entre mim e a Cristina. É uma realidade, e é a realidade que hoje um primeiro-ministro que está nesta situação, em que, obviamente, e eu, mais uma vez, eu não estou aqui a atacar o mundo mediático, estou a dizer aquilo que hoje é o escrutínio e a transparência e o que ele deve ser e onde é que estão os seus limites. Em que hoje temos um primeiro-ministro que não cometeu nenhuma ilegalidade, que não cometeu nenhum crime, e que ele, neste momento, pode ser derrubado. Olhem para o André Ventura como o Pedro Pinto. Não, desculpem. Olhem para alguém como o Pedro Pinto olha para o André Ventura. Tipo, olhem para isto. Que momento romântico, que ternura que existe naquele olhar. Meu Deus do céu. Tipo, fogo. Isto é a inspiração de um líder. Há um culto de adoração. Através de uma moção de confiança, ele será, obviamente, esta fotografia está épica. Sendo um líder fragilizado, não acha que o PSD poderia ter um candidato mais forte? Carlos Moedas, Pedro Passos Coelho? Não fazia qualquer sentido. Carlos Moedas. Porquê é que falam com Carlos Moedas com ele ali? Não acha que o PSD podia ter um candidato mais forte? Carlos Moedas, Pedro Passos Coelho. O Carlos ali, ao ouvir falar do seu nome na terceira pessoa... Em primeiro lugar, todos Obrigado. do PSD tens... O Carlos agora virava-se e dizia assim, olha, obrigado pelo props, mas não estou interessado. Lentes quadros. Mas tem um líder, chama-se Luís Montenegro, é ele que disputa as eleições. E depois de ser derrubado não tem que se reconfirmar dentro do partido? Não, ele está... Pá, a Nelma neste preciso momento parece o Darth Vader. Eu já não consigo ouvir o que ela diz. Tipo... Parece o Darth Vader quando lhe tiraram a máscara a falar com o Luke ao pé quando a estrela da morte está a explodir. Bro, tipo, eu não consigo, já não consigo ouvir a Nelma, meu. Parece um Sith Lord. Posse de todas as suas funções, tem tido, vamos ver quais são os resultados. Os resultados até agora, seja economicamente, no crescimento,
naquilo que tem sido a redução da dívida, naquilo que têm sido todas as medidas tomadas em relação à população, em relação aos salários dos polícias, dos professores. Todas essas medidas têm sido medidas positivas para o país. O Paulo Núncio aplaude de pé. Que o Governo falhou, o Governo não falhou. Estamos aqui a falar de um caso em que não há ilegalidade e não há crime. E, portanto, o ponto aqui é, se houver eleições, o Luís Montenegro é o candidato a primeiro-ministro. Mas se isso é tão claro, não havia necessidade do secretário-geral do partido vir dizer. Quer dizer, quando Hugo Soares aparece a dizer a toda a gente o candidato, se houver eleições, é Luís Montenegro, quer dizer, as verdades lá para ali não têm que ser ditas, não é? Então, mas o homem disse isso numa entrevista com a Nelma. A Nelma é que não foi a Nelma que perguntou isso. Foi a Nelma que fez essa questão. Como assim apareceu a dizer? O homem se lembrou. Dá a impressão que há o receio. Não foi o que nós vimos essa entrevista. Não cultivar a ideia de que pode haver um outro candidato ou que pode haver uma outra pessoa que assuma a liderança do partido. E hoje é engraçado. Há uma frase do Observador, deixa-me só ler por causa disto, Ângela. Há uma frase no Observador, ou de um texto agora, do Miguel Santos Carrapatoso, de uma fonte do PSD, que diz: quem tentar abrir uma guerra interna morre. Esta é uma frase já dita ao Observador. Epá, este Bernardo, pá, é uma coisa, pá. O homem foi procurar, o homem estava no Google a escrever frases ditas por elementos do PSD que possam dar jeito para mandar agora aqui neste debate. Me pediu ao ChatGPT, sabe, ChatGPT, diz-me aí uma frase que algum elemento do PSD tenha dito, supostamente numa crónica qualquer do Observador, para eu poder mandar agora aqui como laracha à frente do Carlos Moedas. E o ChatGPT foi buscar essa. Qual seria uma opinião sobre uma hipotética candidatura do Passos pelo PSD? Epá, eu respeito muito o Passos Coelho enquanto político. Portanto, gostava que isso acontecesse. Não sei se este é o momento certo para isso, não. Observador, sobre esta questão que estávamos a falar. Já não é um aviso. Sobre o Passos Coelho ou Carlos Moedas. Já não é um aviso. O Carlos Moedas agora dizia assim: sim, isso vai acontecer e eu vou ser o executioner. Eu gozava com isto. Eu, se fosse o Carlos Moedas neste banco a responder a isto, eu dizia sim, isso vai acontecer e sou eu que vou executar toda a gente. Eu tenho agora aqui uma 635 no bolso e sempre que encontrar um dissidente do PSD é para lhe dar um tiro na cabeça. Eu dizia-lhe imediatamente isto. Qual é a opinião dos meus pais em relação ao Passos Coelho? Detestam-no, mas isso, pronto, faz parte da vida, não é? Como é lógico. Claro que os meus pais o detestam, mas isso é enviesamento pelo facto de serem professores e por causa da época em que o Passos governou. Acho que para funcionários públicos é mais do que óbvio, não é? A realidade é essa. Tipo, o que é que pode acontecer, não é? Os meus pais adoram o PS porque são professores. Sei lá. Aí não há grande imparcialidade. É o que é. Não há muito a fazer. E por muito que eu tente argumentar, já desisti. Tipo, o meu pai tem a visão... A minha mãe, pronto, enfim. A minha mãe até vota PSD se for preciso. A minha mãe é mais isenta nisso. Mas o meu pai, esqueçam. O meu pai é de uma família de alentejanos, todos sempre votaram sempre no PS. Não vale a pena, não esqueçam. Não vale a pena. Nem todos adoram o PS, mas muitos deles estão contra Passos Coelho por causa das medidas que foram passadas naquela altura. E imaginem, eu não consigo julgar porque de facto, pá, foi naquela altura que se congelaram as carreiras, foi naquela altura que houve um chorrilho de medidas contra os professores. E a realidade é esta: por muito que as pessoas não entendam que isso tinha que acontecer, vão sempre associar aquilo ao PSD. Chapéu. É o que é, amigos. Não é, pá, é o que é. Não vale a pena. Se calhar mais vale continuar por Lisboa. Já não é um aviso, é uma ameaça. O Presidente da República, aliás, hoje refere isso. Ele refere... Espera aí, eu sou... Não disse nada. Disse sou Presidente da Câmara. Eu nem acho... Imaginem, eu nem acho que seja ignorância. O meu pai até é uma pessoa informada politicamente. Acho que é só a visão dele. Acho que é só a visão dele das coisas. Ou seja, ele associa isso a uma manobra do PSD e vai sempre associar. Pronto, é aquilo em que ele acredita. Porque imagina, eu não acredito que todas as pessoas do PS sejam malucas. Percebe o que eu estou a dizer? Eu acho que há pessoas que são convictas daquilo e que acham que aquilo é o melhor para o país. Tudo certo, pá, as pessoas têm as visões. Também não acho que as pessoas do PCP sejam todas doidas. Acho que é só a visão delas. Pronto, tudo bem. Percebem o que eu quero dizer? Pronto, é só isso. O que é que eu vou fazer? Também há pessoas que votam no Chega. Eu vou dizer o quê? Que são todos malucos? Não. As pessoas acreditam genuinamente naquilo. E há pessoas informadas a votar no Chega. Porque sabem exatamente o que é que estão a votar. Pá, pronto. Eu vou dizer o quê? Que não é assim. Como é que eu sei? Não sei.
Eu tenho as minhas convicções. A única coisa que eu posso ser é fiel às minhas convicções. E depois a piada disto é que as pessoas vêm dizer: tu não és isento. Claro que não sou. Eu tenho que ser isento. Eu nem um cara que tenho. Sou um streamer, bro. Por amor de Deus, tenho as minhas convicções, como é lógico. Não vou deixar de as dar. E o pessoal dizer: agora neste caso, a só ver, tu dirias uma coisa diferente. Não digo nada, pá. Eu digo aquilo que me apetece. Ninguém me está a pagar para eu dizer coisas que as pessoas queiram. Olha, até vos vou dizer, e posso dizer isto na boa, até fui incentivado a dar a minha opinião. Fui incentivado a dar a minha opinião sobre este caso. Independente dela qual fosse. Fui incentivado. Portanto, para vocês verem que não há aqui condicionantes nem nada disso. Pá, isso são teorias da conspiração. Deixem-se teorias da conspiração, pá. A política vai adiar Olha, a apresentação bloqueámos o anúncio de Santander. Sem dúvida, eu penso que isso é óbvio, não é? Se há Vamos ver se o Miller já acordou. Não vai haver anúncios de candidaturas autárquicas. Eu, do meu lado, nunca o faria, na minha decisão e no meu processo de decisão. Tem que haver primeiro as eleições legislativas e depois falamos de autárquicas. Aliás, obviamente, para um Presidente da Câmara que está em funções, que está a trabalhar, eu penso que vai ser muito mau só a gestão durante este tempo daquilo que são os meus projetos na área da habitação, o túnel de drenagem, com tudo aquilo que tem a ligação à Europa ou PRR. Ser incentivado a dar uma opinião não é condicionante nenhuma, é só dizerem: olha, estás à vontade para falar sobre isso, se quiseres. A trabalhar a tentar resolver. Como é que isso é uma condição? Nas eleições de setembro, uma candidatura anunciada no verão não vai ter muito tempo. Esperem, olha, eu vou dizer isto, volta mais uma vez, como digo sempre, que é: se formos para eleições, esperem para ler os programas, esperem para ouvir os debates, esperem para saber aquilo e para estarem mais informados possíveis e depois tomem uma decisão. Eu não sei em quem é que vou votar. Eu vou-vos dizer uma coisa: dá-me muita vontade de votar no PSD depois desta parvoíce. Eu acho isso do voto útil uma parvoíce autêntica, porque se formos todos pelo voto útil, depois não se elege partido nenhum, percebem? Porque essa do voto útil, vamos estar sempre a votar nos mesmos. Pá, eu nas últimas eleições, e bem levei na cabeça de uma data de gente que não compreende, mas eu nas últimas eleições votei no Voto porque acreditava no programa do Voto. E continuo a acreditar no programa do Voto. Vou-vos já dizer. Continuo a acreditar. E continuo a acreditar nas pessoas que fazem parte do Voto. Digo isto. Desde já. Acho que eles deviam ter representação parlamentar. E se não for eu a contribuir para isso, ninguém vai. Porque as pessoas estão todas nessa com o voto útil. O voto útil. Pá, pessoas em regiões do país remotas e tudo mais, pá, pronto, enfim, ainda dou a benesse. Agora a gente no centro de Lisboa e tudo mais, pá, estranho. Não faz sentido isso. Portanto, quiçá, Guilherme, não sei. Em termos de eleições são coisas excepcionais, não sei, bro. Isso não lhe posso dizer, tenho que perguntar. Vai fazendo. A nova direita, Deus me livre, mano. Está naquela gaja. A campanha dos seus adversários também começará mais tarde. Isso é uma ótima notícia. Ficava já aqui com Tramelico. Eu acho que é a vossa função. Mas aí é bem, estás a brincar. As baboseiras que eu já ouvi ao Sandra dizer, nunca na vida votaria naquele partido. Eu ainda acredito que vamos conseguir e que a moção de confiança vai passar e que não há eleições. Mas nesse caso, então, a apresentação de candidaturas só depois, obviamente. Acha que conta com o Presidente para lutar por isso ainda? Com o Presidente da República? Eu conto com o Presidente da República. Eu penso que o Presidente da República tem... O que é que se passa com o rodapé lá atrás? Está todo aos tremelicos. Essa capacidade de convencer, de falar, de levar a bom porto. E eu penso que uma moção de confiança, neste momento, os partidos têm que pensar muito bem, e o Partido Socialista tem que pensar muito bem o dano que pode causar, sim, o que é que vai ser o efeito também para o próprio Partido Socialista. Então vamos ter que avançar, Carlos Mendes, essa ideia já ficou claríssima. Vamos ao sobe ou deixa as nossas rubricas habituais. Vai começar o Carlos Moedas e com um sobe. Muito bem. Então vamos primeiro para o sobe ou vamos primeiro porque é que dá de falar? É primeiro o sobe. O sobe. Ela acabou de dizer isso, Carlos. Ela disse isso nos últimos 10 segundos, antes de tu falares. Como é que é possível... O Carlos Moedas e sobe ou deixa as nossas rubricas habituais. Vai começar o Carlos Moedas e com um sobe. Muito bem. Então vamos primeiro para o sobe ou vamos primeiro porque é que dá de falar? É primeiro... Como é que ela disse vamos primeiro para o sobe? E ele... então vamos primeiro para o sobe ou para a outra? Primeiro o sobe. Depois, Diana, eu já fiz essa pergunta várias vezes, que eu não consigo perceber. Não consegui perceber o que é que aconteceu. Só se não houvesse mais ninguém. Não percebo o que é que aconteceu ali. Que pá, para isto ter... Não percebo. O sobe, eu escolhi a visita...
escolhi a visita de Estado do presidente Macron Caso é a uma boa Lisboa. pergunta para eu fazer. Há 26 anos que não tínhamos uma visita de Estado de um presidente francês. E o presidente Macron veio a Lisboa primeiro depois de uma visita a Washington. Em uma visita em que ele se mostrou o grande líder europeu, porque hoje ele é o mais sénior dos líderes europeus e é o único líder europeu que o Trump respeita, não concordando com ele. Ou seja, Trump gosta de Meloni, gosta de Orban, mas esses gostam dele e, portanto, não há qualquer dúvida. O único que ele aceita e que tem respeito e que não gosta dele é Macron. A União Europeia, Macron, não é? Gosta do Starmer também. Mas sobretudo, a diferença de tratamento ao Macron é completamente diferente. O Macron diz-lhe as verdades. Não acho que, olha, não acho que seja esse o processo de decisão para porem a Nelma à frente das coisas, Sam, vou-te já dizer. Acho que isso é muito redutor. Eu não acho que a Nelma seja má jornalista. Tem ele se chatear de ouvir essas verdades. E isso é uma arte difícil. Macron escolheu vir a Lisboa e escolheu visitar a fábrica de unicórnios, que é um grande orgulho para a inovação. Ele é um presidente da inovação e, portanto, ele decidiu estar connosco e estar com jovens portugueses empreendedores absolutamente únicos e que eu tenho um grande orgulho por ter levado esse projeto a bom porto e ter o presidente francês era para mim muito importante e, portanto, foi um momento único. Paulo, tens um 10. O Carlos viria e dizia nada tendencioso, Moedas, dizer que o ponto alto da semana foi a visita de Macron ao que ele participou. Nada tendencioso. Era o mesmo que eu dizer, olha malta, para mim o ponto alto da semana foi o podcast que eu lancei ontem, o Peixe de Aviário. Que estupidez do caralho. Eu tenho um 10, o Primeiro-Ministro, porque acho que é ao contrário de Carlos Moedas, eu acho que o Primeiro-Ministro é o responsável. Eu achava que ele ia dizer, eu acho o contrário do Carlos Moedas, acho que o Primeiro-Ministro é um merdas. Pela crise política que nós estamos a viver, porque conduziu de forma desastrada as explicações que teria que ter dado e não deu sobre a relação dele com a empresa familiar e enquanto Primeiro-Ministro, é só isso que está em causa. E, portanto, acho que o Primeiro-Ministro acabou por levar o país para umas eleições antecipadas. A morte do Brasil e Portugal está em virar as costas ao catolicismo. Foda-se, eu acho que isso, a vida de Portugal e do Brasil está em virar as costas ao catolicismo, bro. Porque o Brasil, então, meu Deus do céu, aquilo nem é só o catolicismo, é a religião no geral. Que em nada, a religião em nada favorece a racionalidade. Lamento se vou ofender alguém com isto, mas é a realidade, desculpem. Veremos se daqui sai alguma coisa melhor o ponto de chegada ser melhor que o ponto de partida. Espero bem que sim. No final, com certeza haverá um outro líder ou no PSD ou no Partido Socialista, porque quem perder as eleições vai embora e esperemos que pelo menos isso signifique que é possível trabalhar mais. Define padrões morais. Define os padrões morais que dá jeito à Igreja. Sabem? Dá jeito à Igreja definir esses padrões morais. Aliás, basta só estudar um bocadinho para perceber como é que a Igreja... Bem, eu não vou ter esta conversa. Que um bloco central, não um governo de dois partidos, a ter esta conversa. Haver mais cooperação entre os dois partidos. Sim, Luís Montenegro, se perde as eleições, já que vai ser ele candidato, não voltará para líder parlamentar do PSD, com certeza. Não vai voltar, com certeza. Quem sobe? Bernardo, para ti. Bom, no meu caso eu pus a subir o Rui Rocha, líder da iniciativa. Ouçam, eu vou-vos dizer o que é que eu li quando me apareceu aquilo. Posição do Lidl. Foi o que eu li. Eu li posição do Lidl. Eu assim, foda-se, os folhetos agora vêm na SIC Notícias. Líder parlamentar do PSD. Sim, Luís Montenegro. Não um governo de dois partidos, vou trabalhar mais que um bloco central, não um governo de dois partidos, mas haver mais cooperação entre os dois partidos. Sim, Luís Montenegro, se perde as eleições, já que vai ser ele candidato, não voltará para líder parlamentar do PSD, com certeza. Não vai voltar, com certeza. Quem sobe? Bernardo, para ti. Bom, no meu caso eu pus a subir o Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Ele teve uma frase no meio deste processo. Olha, Vine, eu acho que tens 100% de razão, bro. Tens 100% de razão. E essa fundação da civilização que a Igreja... Aliás, isso é uma visão muito enviesada, digo-te já, porque já existia muita civilização antes da Igreja aparecer, ok? Portanto, vou-te já dizer que tinhas uma data de civilizações antigas que eram bem mais evoluídas do que a Igreja, do que a civilização que a Igreja fundou. Mas digo-te já
que sim, a base da nossa sociedade foi construída pela Igreja e precisamente por causa disso é que tu vês o que se passa agora com ela. É exatamente esse o problema. Mas ainda bem que disseste tu e não disse eu. Uma frase que resume tudo. Ele disse que Luís Montenegro tinha de decidir se queria ser Primeiro-Ministro ou se queria ser empresário. Repara, a Iniciativa Liberal é o partido que atravessa toda esta fase e que chega às próximas eleições antecipadas quase sem mancha. Se virmos o PSD e Luís Montenegro muito fragilizados na forma como se vão apresentar, o próprio André Ventura... E meter a malta nas fogueiras e as cruzadas e o caraças, foi tudo coisas moralmente superiores, sabem? E de ordem divina. Com este ambiente... Vamos parar de falar. O que é que o André Ventura... E isto serve para a católica como para todas, hein? Antes de me acusarem de enviesamento. Tipo, não existe. Os casos todos que teve, nomeadamente todas as outras. O caso Arruda, o caso do deputado sem exceção de violação de menores, etc. Só há uma religião que para mim é a religião moralmente superior. E acho que não preciso dizer qual é. Acho que vocês percebem rápido. E portanto o Chega e vai às próximas eleições com uma autoridade diferente. É o tchismo. É mesmo o tchismo. Pode fazer-se mais caro, por exemplo, nos acordos que vai fazer, nomeadamente com o PSD e aqui com o nosso convidado especial, Carlos Moedas, e por isso escolhi o Rui Rocha e a Iniciativa Liberal. Muito bem, Ângela, tens um 10. Sim, eu pus a descer o Pedro Nuno Santos e tem que ver com a Comissão Parlamentar de Inquérito relacionado com esta história de Luís Montenegro. Porque repara, Nelma, Pedro Nuno Santos absteve-se na moção de censura, abstém-se na moção de confiança e foge para uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E uma Comissão Parlamentar que tem a morte anunciada à nascença. Porque a partir do momento... Sim, é isso. Sim, mas portanto inviabiliza a moção de confiança e também inviabiliza a moção de censura, ou seja, não quer nem uma coisa nem outra, foge para uma comissão de inquérito que vai morrer com a legislatura. E ele diz que pode recuperar a ideia da comissão de inquérito na próxima legislatura, onde as duas uma, ou ele acredita que Luís Montenegro ainda vai ganhar as próximas legislativas e portanto faz sentido na próxima legislatura fazer essa comissão de inquérito, mas nesse caso já não será ele que lá estará porque ele perdendo as eleições vai-se embora. Portanto eu acho que esta comissão parlamentar de inquérito e esta jogada política é mero taticismo para ganhar tempo, para tentar evitar eleições e acho que não faz sentido num partido. Além de que é preciso perceber a verdadeira legalidade desta comissão de inquérito, porque as comissões de inquérito normalmente são sobre questões de Estado e da administração pública, etc. Esta comissão de inquérito aparece para uma polémica o quê, meu? Eu não tenho acompanhado numa empresa privada, numa família. Não, mas portanto, é a atuação do Primeiro-Ministro que está em causa, não é? Esta comissão de inquérito levanta aqui algumas questões, Paulo. Falcão! Olha, Falcão, como é que... Ouçam, mas alguém estava a duvidar que ele estava a ponderar a dedicar da candidatura da Presidência da República. Ouçam, eu alarmava-me, era que ele decidisse continuar. É assim, a mim admira-me como é que o Ventura não se candidatou às 3. Era à Presidência da República, às legislativas e ainda se calhar a uma autarquia qualquer, tipo um sítio qualquer aleatório, a Aveiras de Cima ou uma e às 3 eleições, para ver qual das 3 é que corria bem. Politicamente eu não sei se esta podia-se conquistar Portugal a partir de um sítio qualquer. Guimarães ou caraças, tipo candidatava-se à Câmara de Guimarães. Vai morrer amanhã. Um dia mais tarde não pode ser arma de arremesso para um líder do partido para tentar reconquistar Portugal. Está-se a abrir aqui uma caixa de Pandora que pode ser perigosa. Usar as comissões de inquérito para fazer guerra partidária parece-me a mim que pode ser bastante perigoso. Bernardo, não é um precedente simpático. O que é que vai dar que falar? Bom, o que vai dar que falar, o que eu escolhi foi as próximas eleições. E as próximas eleições por causa de tudo o que está a acontecer. Bernardo, isso não é vai dar que falar, isso já está a dar. O Carlos Moedas é o melhor exemplo. Ele dizia agora que, obviamente, que vai ter que atrasar se for candidato e se anunciar aqui ainda hoje. Não sei se o vai fazer, não sei se quer dizer que é candidato ou não, imagino que sim. Mas candidato ao quê? Mas quer dizer, tudo isto vai ter... Não quer dizer? Não estou a dizer, eu estou a ouvir com muita atenção. Então vá, eu espero para a seguir. Por amor de Deus. Mas quer dizer, toda esta questão deste processo, obviamente que tem impactos em várias direções, desde logo nas autárquicas e nos autarcas. Os autarcas obviamente que estão aflitos com tudo isto. De repente é um governo que cai
é o PRR, são todos os projetos que estavam em marcha. Os autarcas do PSD e os recandidatos pelo PSD estão, neste momento, com uma marca partidária que surge fragilizada junto dos eleitores. E depois há a questão das presidenciais. Obviamente que isto vai ter consequências nas presidenciais. Quer dizer, junto do Almirante Gouveia Melo, junto de Marcos Mendes, junto de André Ventura, que é preciso perceber. Há aqui uma questão que o André Ventura ainda não respondeu. O André Ventura, afinal, vai ser o quê? Vai ser candidato à presidência da República ou vai perder o seu lugar de deputado se não se candidatar à Assembleia da República? Pois. André Ventura tem que explicar o que é que quer. O Chega vai ter que colunar ou colona o André Ventura ou ele não vai ter a capacidade de se candidatar a todos os buracos que aparecem na política portuguesa. Paulo, a tua escolha do que vai dar que falar. Aqui Bernardo Frazão. Por uma razão, tem-se falado muito dele nos Disse Frazão, desculpem-me, Ferrão. últimos dias, na bolha político-mediática. Qual Passos Coelho? Passos Coelho não... Esta malta fala do Passos Coelho como se fosse Dom Sebastião, mano. É tão estúpido. O homem ainda não apareceu uma única vez a fazer uma intervenção. Com a ideia parece que vai sair do nevoeiro e salvar Portugal. Calma. Para o regresso a funções executivas do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Seguramente, se ele não tiver aqui um papel, porque o tempo é muito curto para fazer aquilo que Montenegro fez a Rui Rio em 2019, que é desafiá-lo, e acabou por haver um Conselho Nacional que aprovou uma moção de confiança. Eu não tenho esperança em ninguém. Rio, seguramente Pedro Passos Coelho estará como alternativa. Eu acho que isto vai pelo buraco à atual mesmo. liderança do PSD. Se o PSD perder as próximas eleições legislativas, isso parece-me evidente, há uma vontade de muita gente no PSD disso acontecer, e eu diria que eu próprio não desdenharia essa hipótese de, depois de uma derrota, voltar, não havendo tempo para ser ele o candidato, porque seguramente é por análise política o Pedro Passos Quer jogar com o Miller? Aliás, supostamente íamos jogar agora, deixa eu ver se ele está acordado. Mas Passos nunca aceitaria ir sem eleições. Sim, claro. Não, agora para ir a eleições. Para ir a eleições agora. Sim. O que é que acha de Pedro Passos Coelho? Nós temos um primeiro-ministro. É esse primeiro-ministro que é o líder do partido e é ele que vai ser o candidato. Portanto, eu não vejo a questão. Eu, obviamente, respeito as análises políticas e os cenários, mas aqui não há sequer cenários. Há um primeiro-ministro e há um líder do PSD. Portanto, não há qualquer aspecto. Queria só dizer em relação ao Bernardo que para os autarcas, para além da marca do partido, há sobretudo uma marca própria, não é? As pessoas votam no seu autarca. Não, claro. E obviamente que há um efeito de todas estas crises, mas eu acho que é um efeito para a democracia no geral. Mas os autarcas têm uma relação muito próxima. E o Carlos Moedas nem sequer é candidato pelo PSD, é por uma coligação. É uma coligação. Já podemos saber o nome da coligação? Não há aqui nenhum candidato. Nós temos mais IEL. Não há aqui nenhuma apresentação. Mas já fechou com a IEL ou não? Ou acha que a negociação com a IEL vai ser mais difícil? Olha, hoje estive a inaugurar um centro com a Santa Casa da Misericórdia para as pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, aquilo que eu estou a fazer é trabalhar todos os dias naquilo que foram os compromissos e aquilo que temos que apresentar aos O que é que vai dar que falar? Temos mesmo que terminar. Olha, eu tenho imensa esperança que aquilo que esta está a passar na Europa vai dar que falar nos próximos tempos e que nos retire um bocadinho destas discussões da paróquia, porque, sinceramente, se a próxima campanha eleitoral se limitar a discutir a empresa do Luís Montenegro e mais uma série de histórias que toda a gente vai desenterrar para estarem a dizer mal uns dos outros e para comprometer ainda mais a imagem da classe política, seria absolutamente lastimável. Eu acho que o que está a passar na Europa e esta capacidade que os líderes europeus estão a revelar para preparar um virar de página na defesa merece ser discutida na campanha eleitoral das legislativas e vai ser um teste à qualidade política desta classe política. Também é a sua escolha, Carlos Moedas. Eu partilho, e hoje tinha havido a declaração de von der Leyen que diz que os gastos em defesa não serão parte daquilo que é o déficit para o cálculo dos déficits excessivos. Isso é importante para os países poderem investir em defesa e sem hoje terem que comprometer as despesas sociais. E hoje o presidente francês, às 8 da noite, fez um anúncio que é a defesa de todos nós através do sistema de dissuasão nuclear. Ora, isto é um anúncio muito forte, porque nós hoje só temos realmente uma defesa, são os franceses, não temos defesa nem nos alemães, o Reino Unido está separado da União Europeia, portanto é muito importante para a Europa e sobretudo aquilo que amanhã também no Conselho Europeu vai ser decidido, mas são 800 mil milhões em investimento em defesa que vão ser aqui postos na mesa e eu penso que, como dizia Jean-Claude Juncker em 2015, nós precisamos de um exército europeu. E Jean-Claude Juncker em 2015 dizia só para... Sabiam que o Volt já defendia isto tipo há 3 anos? Dizia precisamos de um exército europeu para mostrar aos russos que
porque defendemos os nossos valores. Ele disse isso em 9 de março de 2015 e toda a gente o atacou e disse que ele estava a dizer algo que era inaceitável. É muito lenta. Pronto. Agora resta saber o que é que vem de consequência desse exército europeu, mas pronto, enfim.